Fala galera, bom dia, boa tarde, boa noite. Darico aqui de novo. Dessa vez eu tô aqui na rua para poder gravar para vocês um pouquinho e contar como que tá sendo esse primeiro mês aqui em Portugal, né? Já tem um pouquinho mais de um mês que eu tô aqui, só que eu acho que ainda dá para fazer as impressões de primeiro mês. Depois eu vou tentar trazer um pouco do depoimento da Aline também, não sei se ela vai topar, já falou que não, né? Mas é isso, eu vou contar pra vocês um pouco de como tá sendo, mas antes de tudo, queria pedir pra você se inscrever aqui no canal, o canal continua crescendo bastante, e se você tiver alguma dúvida, quiser participar também do nosso grupo no WhatsApp, lá a gente troca muita ideia sobre visto, sobre morar aqui em Portugal, a gente tá tentando se ajudar todos os dias, então só entrar no primeiro link aqui na descrição, que também é o nosso grupo, e pode fazer parte lá, seja muito bem-vindo. Bom, o primeiro ponto que eu quero comentar com vocês é sobre o jet lag. Não sei se vocês conhecem esse termo, mas jet lag é um termo usado para falar sobre o atraso que a gente tem quando a gente muda de fuso horário, né? Aqui, como o nosso fuso horário ele é de 4 horas a mais, a gente acaba tendo uma diferença muito grande enfim, perceber como as coisas são. Então, a gente acaba ficando 4 horas adiantado, perde um pouco dessas 4 horas de vida. E nos meus primeiros dias foi um pouco difícil. A parte do sono não foi tão difícil assim, porque eu, quando cheguei aqui, eu já fiquei sem dormir até 11 horas da noite, mais ou menos. E aí, quando eu fui dormir, eu já estava bem cansado. Mas a partir da fome, principalmente, porque eu sempre almoçava no mesmo horário, meio-dia no Brasil. Então, quando dava 4 horas da tarde aqui, por mais que eu já tivesse almoçado, eu ficava morrendo de fome. Então, eu acho que esse foi o primeiro ponto, assim, estranho, mas que com um mês eu já consegui me acostumar. O segundo ponto que eu queria falar, né, nesse primeiro mês aqui em Portugal, é a respeito da água. Antes de vir para cá, eu não sabia que a água era tão diferente da água que a gente tem no Brasil. No Brasil é muito comum a gente ter água filtrada, então a gente tem água da torneira e água filtrada. E aqui eles usam a mesma água para tudo. Então, normalmente a gente bebe aqui na casa também a água da torneira. E acontece que essa água, ela tem muito calcário, se eu não me engano. E esse calcário, ele resseca muito a pele, ele também dá um gosto um pouco diferente na água. Então a gente imagina normalmente que a água não tem gosto e que a gente não vai sentir tanta diferença. Mas chegando aqui eu senti muito, minha pele ressecava muito, eu tinha um pouco de alergia na mão, um pouco de alergia no braço também. E a Aline também passou um pouco por isso, da questão da água, porque o cabelo dela ressecou muito nos primeiros dias. Então a gente está investindo aí em alguns produtos para manter a pele mais hidratada e para o nosso corpo também se adaptar um pouquinho melhor. Mas esse é um ponto que eu não considerava que ia sentir tanto quando eu chegasse aqui, mas acabei sentindo muito. O terceiro ponto, que eu também considero muito importante para quem está vendo do Brasil, principalmente pessoas que, por exemplo, como eu, vieram do Rio de Janeiro, que são lugares muito quentes, é sobre o clima aqui, né? Eu cheguei aqui mais ou menos na primavera e agora a gente está começando a entrar numa fase de verão. E a principal diferença que eu senti aqui, a primeira é que o clima é muito seco nessa época do ano, principalmente agora no verão. Então eu não suo muito, nosso corpo não transpira muito e é um pouco difícil essa adaptação, porque você vê que tá tipo 20, 21, 22 graus, só que se tiver com sol e se você estiver no sol, você acaba sentindo muito calor, porque é muito seco. E ao mesmo tempo que se você tá na sombra ou se tá ventando muito, você acaba sentindo muito frio mesmo com o sol e com uma temperatura adequada. Então é um clima um pouco difícil de acostumar, principalmente em lugares que ventam muito. Então aqui no caso da cidade que eu moro, por ser uma cidade de praia, né, uma cidade próxima à praia, acaba ventando muito, tem lugares que fica às vezes insuportável de vento. E é muito comum, mesmo em dias mais quentes, a gente estar assim, usando um casaco simples, corta-vento, porque realmente é muito diferente. Mas assim, eu acredito que eu cheguei numa fase boa em relação ao clima, porque eu sei que outono e inverno fica muito pior, mas eu ainda estou me adaptando e sentindo ainda o vento na pele. Bom, uma outra coisa que eu acho importante de comentar com vocês é a respeito do uso do carro, né, aqui em Portugal. Em cidades como Porto e Lisboa, que são cidades maiores, não é tão necessário você ter carro, porque você tem uma rede muito grande de ônibus, muito grande de trem, de metrô, mas em cidades menores, pelo menos, por exemplo, no nosso caso aqui, que a gente não mora no centro da cidade, a gente precisa do carro porque o carro ele já facilita muito o nosso transporte, principalmente com relação a trabalho, principalmente com relação a mercado e coisas do tipo. Então, é muito comum que precise ter carro aqui em Portugal. Então, se você ainda está no processo de começar a estudar para vir para cá, eu recomendo que você já faça sua carta de habilitação aí no Brasil, porque eu acredito que fazer no seu país é mais fácil do que fazer em outro país. Então, acho que essa é a primeira dica com relação a carro. Sobre trânsito, eu acredito que as estradas aqui são muito boas. Então, para você ir de um ponto ao outro, por exemplo, se você quer ir de Porto a Lisboa, você consegue fazer em pouco tempo, porque as estradas são realmente muito boas. A parte ruim disso é que tem muito pedágio. Acho que todas as concessões de estradas que tem aqui são concessões particulares. Eu não sei se são todas, mas eu acho que a grande maioria é particular, dessas autoestradas. Então você consegue muito rápido, mas você paga muito pedágio. Então, por exemplo, quando eu subi de Lisboa para Aveiro, eu paguei mais ou menos 24 euros de pedágio, que se você for converter para real, né, enquanto
ainda não estou ganhando em euro, realmente é um valor muito alto. Mas em termos de viajar, de ir de um ponto ao outro, as autoestradas são muito boas porque elas reduzem muito o tempo de viagem. Então assim, se você, por exemplo, quer chegar num ponto mais rápido, vai pelas autoestradas. Se você já é uma pessoa que gostaria de economizar um pouco mais em termos de pedágio, mas não em termos de gasolina, e gostaria de conhecer um pouco mais do país, talvez valha a pena você ir pelas nacionais. Você vai fazer uma viagem muito bonita também, só que muito mais longa, então acaba não compensando na gasolina. Aproveitando o gancho para falar sobre gasolina, aqui a gasolina ela não é tão barata, mas ela também não é tão cara. O meu carro ele é um Honda Civic 98, eu já mostrei para vocês. Ele é um carro que ele bebe muito porque ele é uma carrinha, né? Ele é aqueles carros que são um pouco maiores. Então ele é um carro que ele acaba consumindo muito combustível porque ele é pesado. Então mesmo ele sendo 1.4, eu tenho um pouco desse problema do carro beber muita gasolina. E a gasolina que eu uso nesse carro é a gasolina 95, que é 95% gasolina. Ela é uma gasolina um pouquinho cara, não tão cara quanto a 97, mas ela é uma gasolina um pouquinho cara. Então normalmente eu pago aí 1,60, 1,65 no litro da gasolina. Mas aqui onde eu tô morando agora, especificamente, tem um posto que é o posto do Auchan, que eu consigo achar a gasolina por 1,57. Então normalmente eu tô abastecendo nesse posto que é relativamente mais barato, né? Se você também tá pensando em investir num carrinho melhor ou algo do tipo, talvez já valha mais a pena pegar um carro a diesel, porque ele vai ser talvez mais econômico do que o carro a gasolina e o diesel é bem mais barato. Então, assim, você vai ter uma diferença ali talvez de 30, 40 cêntimos no litro aí do diesel, então talvez na sua realidade faça mais a pena, vale mais a pena investir num carro que seja diesel do que num carro a gasolina. No meu caso, eu tô gostando do meu carro, não tenho nada a reclamar dele, mas, enfim, fica essa dica aí também para quem tá pensando em vir comprar um carro assim que chegar, porque eu acho que é importante. Um outro ponto muito importante a respeito de veículos aqui, eu ainda vou fazer um vídeo só mostrando como que está sendo essa busca por emprego, mas eu acho importante já falar nesse vídeo que aqui é extremamente necessário se você pretende trabalhar em fábrica ou se você pretende trabalhar num lugar que seja um pouco mais afastado dessa casa, que não seja ali um comércio local, você vai precisar da habilitação. Muitas vezes eles perguntam se você tem viatura própria, se você tem carta de condução, até porque não só para ir para o trabalho, mas às vezes no seu próprio trabalho você vai precisar fazer deslocamentos, então é importante que você tenha carta de condução. Obviamente, alguns cargos não precisam, outros cargos vão aceitar só aquela scooter elétrica, outros cargos vão aceitar que você vá de bicicleta, mas é muito importante, assim, todas as entrevistas praticamente que eu fiz, eles me perguntaram, e todas as que eu fiz são para fábrica. Então, eu acredito que se você tem ideia de trabalhar com fábrica, é muito importante que você tenha carro e você constantemente vai ver, tanto nos processos seletivos quanto no currículo, tudo isso eles costumam colocar essa informação para que você especifique se você tem ou não carta de condução. Então, eu acho que é mais um ponto muito importante aí para quem está vindo do Brasil já vir preparado para lidar com essa realidade aqui, a não ser que você vá morar em Porto e Lisboa, que realmente não costuma ter tanto. E aqui na cidade que a gente mora, né, na freguesia que a gente mora, tem ônibus para o centro de Aveiro, só que os ônibus eles são em horários tabelados. Então você entra ali no site, você consegue ver todos os horários de ônibus. E óbvio, se você, por exemplo, se você quiser trabalhar no comércio no centro de Aveiro, o ônibus vai te servir muito bem, talvez você não precise ter viatura própria. Dependendo da cidade que você vai morar, a escala de ônibus é muito menor, a frota de ônibus é muito menor. Então é sempre importante você, antes de chegar aqui em Portugal, pesquisar sobre a cidade que você quer morar, como que a rede de ônibus atende, se tem comboio, se não tem. Eu acho que isso vai fazer muita diferença na sua chegada aqui, principalmente se você é uma pessoa que não tem carta de motorista ou não quer comprar um carro aqui. Bom, um tópico que eu acho que é até um pouco clichê falar, porque todo mundo que vem pra cá praticamente fala, mas assim, no Brasil existem várias cidades seguras. Eu morava no Rio de Janeiro, então pra quem mora aí no Brasil sabe como é o Rio de Janeiro. Então acho que o tópico mais importante aqui pra gente, né, o que a gente mais sente diferença é a segurança. Nesse momento a gente tá numa pracinha aqui, pública, que a gente consegue gravar numa boa, tipo, não tem muita preocupação com questão de roubo e afins. Realmente Aveiro, que é a cidade que eu tô morando, é uma cidade muito segura, uma cidade que raramente você vê alguma coisa, e isso não quer dizer também que não exista nada, que não tenha crime na cidade. Óbvio que tem crime, a gente vê de vez em quando um carro ou outro passando sem uma janela, que eles cobrem a janela com alguma coisa, porque alguém, por exemplo, foi lá e tentou arrombar a janela ou acabou arrombando a janela e roubando alguma coisa dentro do carro. A gente já até ouviu alguns relatos de que isso acontece. É muito comum também roubo de bicicleta, roubo de trotinete, mas realmente aquele assalto que a gente vê no Rio de Janeiro, de alguém chegar com a mão armada, apontar uma arma na sua cara, roubar suas coisas ou entrar no ônibus e roubar todo mundo, isso muito raramente acontece. Eu até o momento não vi acontecer, obviamente eu tenho um mês só aqui, mas com todo mundo que eu converso também, eles falam que Aveiro é uma cidade muito segura, muito mais do que Porto e Lisboa, por exemplo. E, assim, eu acho que Aveiro é uma cidade que oferece tudo que uma cidade grande pode oferecer, só que também, por ser uma cidade muito menor, é muito mais fácil de você controlar a segurança. E, assim, é até incomum você ver muita polícia na rua, por exemplo.
E para mim, você não ter que ver tanta polícia na rua é um sinal muito bom de segurança. Porque quando você tem muita polícia é porque provavelmente você tem algum problema com segurança naquele local. Então aqui a gente raramente vê. De vez em quando, principalmente agora que está entrando uma alta temporada, é mais comum um pouco ver, mas no geral você não vê tanto de madrugada. Por exemplo, você não fica com medo de parar num sinal de madrugada, você não fica com medo de andar na rua de madrugada, sei lá, sair para correr, fazer o que você quiser, porque realmente a Aveiro é uma cidade muito segura. Obviamente eu não posso falar por todo Portugal, eu sei que Lisboa tem alguns problemas com segurança, o Porto também, que são cidades maiores. A gente mesmo foi no Porto esses dias e a gente já fica mais atento com questão de celular no bolso, com pickpocket, de ficar levantando o celular em todos os lugares, porque a gente sabe que sim, podem acontecer furtos, pode passar uma pessoa de bicicleta e puxar o celular de sua mão. Então, assim, isso vai variar. A gente sabe que Portugal é um país muito menor, mais fácil de controlar a segurança, mas isso vai variar muito de cidade para cidade. Vamos lá, agora chega numa parte que eu acho que muita gente está querendo ouvir do vídeo, que é a parte sobre o preço das coisas, o custo de vida, como que é para você pagar as coisas aqui, né? Assim, eu sempre dou a dica para todo mundo que tá aqui no canal de vir com o máximo de dinheiro que puder, tentar não fazer empréstimo, não fazer loucura, vir com poucos euros, porque eu já sabia que chegando aqui eu ia gastar muito, por exemplo, e chegando aqui eu acho que eu ainda tive uma surpresa com o quanto eu precisei gastar. Tem muita coisa que a gente acaba não colocando na balança que a gente precisa gastar, e quando chega aqui a gente vai vendo que gasta, e todo dia gasta alguma coisa, todo dia gasta alguma coisa, então você vai vendo esse dinheiro um pouco indo embora. No nosso caso, a gente veio bem preparado, então a gente não sentiu tanto essa parte da reserva financeira. Óbvio, sentimos, mas não de um jeito que a gente achava que ia ficar sem dinheiro no dia seguinte. Mas assim, eu acredito que quem vem com o mínimo do mínimo necessário, se não tiver ninguém para ajudar aqui, vai sofrer muito com a questão financeira. Então, tomem cuidado para vir para cá, porque não é tão simples assim. As coisas podem ser mais baratas do que no Brasil, mas também não são tão baratinhas, porque se você não estiver ganhando euro, você vai estar convertendo o tempo todo. E quando eu falo convertendo, é porque o seu dinheiro já vai estar convertido e você vai estar gastando a sua reserva. Então, assim, eu recomendo realmente vir com um pouco mais de dinheiro. Eu posso dar um exemplo aqui de mercado, que a gente vai no mercado, a gente gasta, cada vez que a gente vai no mercado, 36 a 40 euros aí, mais ou menos. Óbvio, tem vezes que a gente compra bem menos, mas normalmente a gente vai e gasta de 35 a 40 euros. E a gente costuma ir no mercado o quê? De 3 em 3 dias. Então, assim, eu acho que é uma parte muito importante de vocês tomarem esse cuidado, porque realmente as coisas não são tão baratas aqui. E o fato, obviamente, da gente estar indo no mercado de 3 em 3 dias é porque a gente divide casa, mas eu vou falar um pouco mais sobre isso na parte ali do arrendamento. E assim, gente, a gente estava tentando até anotar ali mais ou menos os nossos gastos, só que é muito difícil, porque realmente cada dia a gente precisa gastar alguma coisinha. E assim, eu acho que a melhor maneira de vocês se prepararem financeiramente para vir para cá é pensar que você está montando uma casa do zero. Então você não tem toalha, você não tem prato, você não tem talher, você não tem basicamente nada, você não tem pote. Então tudo isso você precisa comprar. Vai precisar comprar um descascador de alho, por exemplo, vai precisar comprar um ralador de alguma coisa, vai precisar comprar panela. Tudo isso a gente acaba pensando, tipo, panela, ok, eu já sabia, mas o ralador, garanto que você não pensava nisso. Então, todos os dias vai 1, 2, 3 euros nessas coisinhas, que beleza, é baratinho, só que se você for acumulando, daqui a pouco dá 10, 15, 20 euros, que já é um valor considerável. Então, assim, é muito importante que vocês tenham isso em mente, de que vocês vão estar montando tudo do zero e não cheguem aqui para fazer loucuras. Realmente se preparem financeiramente. Eu acho que a maior preparação que vocês podem ter é a financeira. A preparação mental, a preparação com relação a clima, tudo isso você vai acabar se adaptando. Mas a financeira, gente, depois que você perde dinheiro, não tem como ele voltar atrás, só depois que você começa a trabalhar. Então a gente vê muita gente que vem sozinho, por exemplo, não conhece ninguém aqui, não tem nem quem possa te ajudar e acaba gastando muito mais do que estava planejando e vai ter que ficar pedindo dinheiro emprestado, enfim, isso daí a gente sabe que não é legal, que não é bom. Então, assim, realmente venham muito preparados, tá? Porque vocês acabam gastando muito mais do que vocês pensam que vão gastar. Bom, chegando agora mais ou menos aqui no final do vídeo, eu acho importante falar também sobre arrendamento, né? A gente atualmente mora num quarto compartilhado, compartilhado entre eu e a Aline, mas a gente mora numa casa compartilhada e num quarto dentro dessa casa. O nosso quarto ele custa 400 euros, ou seja, fica 200 para cada um do casal, e a gente não paga nenhuma conta extra. Então a gente não paga luz, não paga gás, não paga água, não paga nada disso, são todas as contas inclusas, e a gente usa a nossa internet do celular para trabalhar. No nosso caso, a internet não está inclusa na casa. Mas, enfim, a gente compartilha uma casa. O quarto, ele custa 400 euros, que já é um valor muito considerável. E uma coisa que eu já estou reparando com relação ao aluguel aqui é que aluguel é oportunidade.
muitas vezes vai aparecer alguma coisa boa. Então, por exemplo, hoje a gente pode acabar chegando ali em casa olhando alguma coisa boa, um arrendamento num preço super acessível, num preço que realmente faria sentido para nós dois, e amanhã isso já não está mais disponível. Então, assim, a parte de arrendamento aqui é muito sobre oportunidade. Por isso que eu acho muito importante, se você está vindo, tentar primeiro ficar num quarto. Obviamente eu não estou falando para quem vem com família, com 2, 3 filhos, aí realmente vai precisar contratar ali talvez o serviço de relocation, mas o relocation muitas vezes ele até demora, porque é isso, o relocation fica esperando uma oportunidade aparecer, e essa oportunidade às vezes só aparece para quem faz relocation. Então essa pessoa acaba conseguindo ali alugar um imóvel, só que normalmente não vai ser nos melhores moldes e nos melhores preços. Então assim, se você quer algo no melhor preço possível, o que mais compensa talvez é você chegar num quarto, talvez nesse modo de com todas as contas inclusas, ou vocês pagando as contas por fora, vai depender de quais condições você vai encontrar, mas chegar num quarto para vocês terem tempo para pesquisar, para poder visitar a casa, saber os bairros que são bons, os bairros que são ruins, porque isso vai fazer muita diferença na sua vida aqui. Se você morar num bairro que é muito afastado, você vai ter dificuldade, por exemplo, para arrumar emprego, você vai ter dificuldade para se locomover no mercado ou algo do tipo, mas você vai ter um custo mais barato, assim como se você quer morar no centro, você vai ter um custo muito mais caro. Obviamente, é oportunidade, vai ter gente que vai pagar num T1 600, vai ter gente que vai pagar 500, vai ter gente que vai pagar 400 num T2, então assim, isso vai variar muito. Nas minhas primeiras semanas aqui, antes da Aline chegar, aqui em Aveiro, né, onde a gente está morando, eu achei, por exemplo, um T2 por 380 euros, e a minha vontade era de ir lá alugar. No dia seguinte, quando eu fui ver, já não tinha mais de manhã. Isso eu achei de noite, e de manhã já não tinha mais. Ou seja, uma pessoa já deve ter pago ali na hora mesmo, ido lá de noite mesmo visitar. Então, realmente é muita janela de oportunidade. Vai ter vezes que a hora esse sino toca, normalmente é de 30 em 30 minutinhos, ele acorda a gente. E isso é uma característica muito daqui de Portugal também. Eu senti isso lá em Cascais, sinto isso aqui onde eu moro, sinto isso em Aveiro, sinto isso em vários lugares, e realmente todo lugar tem alguma igreja, toda igreja toca esse sino. Alguns lugares com um pouco mais de intervalo, outros lugares com menos, mas é muito engraçado porque toda hora a gente tá falando, conversando, e fica esse sino aí tocando. Por último, mas não menos importante, chegou a hora de falar sobre os tugas, nossos amigos portugueses, falar um pouco sobre como eu me senti aqui quando eu cheguei, como eu me sinto hoje. Nos primeiros dias, quando eu cheguei aqui em Portugal, eu tinha muito medo, muito assim, né, do meu jeito, mas eu tinha um pouco de medo de falar com os portugueses. Sentia que eles me olhariam torto por eu ser brasileiro, eu sentia que só o meu sotaque já poderia incomodar e que as pessoas seriam sem educação comigo. Eu acho que a gente fica com um pouco desse medo, porque a gente escuta muita coisa no Brasil que a gente, enfim, sobre xenofobia, sobre coisas do tipo, mas, sinceramente, desde que eu cheguei aqui, tenho sentido que eles são muito mais receptivos do que eu imaginava que eles eram. E, assim, a única parte que dá um pouco de choque cultural realmente é essa parte deles serem mais diretos, e na minha cabeça isso é até melhor. Assim, vários termos, por exemplo, termos de emprego, comércio, qualquer coisa do tipo, eu gosto quando as pessoas são mais diretas, porque eu sinto que não fica nada nas entrelinhas, eu sinto que eles falam o que eles precisam falar e você entende da maneira que precisa ser entendida. Então, assim, não tem pegadinha, não tem entrelinha, eu sinto que é preto no branco, e isso é muito bom. Então, assim, eu acho que é o único choque cultural que eu senti foi essa parte deles serem mais diretos, porque a gente, que é brasileiro, a gente costuma dar um pouco mais de voltas para falar, mas isso não é negativo. Um outro ponto a respeito dos portugueses, né, é sobre o dia a dia que a gente tem com eles, a convivência. Eu achava que seria muito mais difícil de lidar, de conversar, de rir, de brincar, mas na verdade a gente passa, dá bom dia, eles respondem, eu posso andar de camisa do Brasil, posso andar de camisa do Flamengo, e tipo, não vejo, não reparem ninguém me olhando torto, não reparem ninguém, assim, como se estivesse realmente me julgando só por eu ser brasileiro. Muitas vezes eu já parei para conversar com portugueses, muitas vezes eles param para conversar com a gente, perguntam, falam que tem família no Brasil, sorriem, se divertem, brincam. Então essa parte é muito divertida e é uma parte que realmente me surpreendeu muito positivamente, porque são pessoas boas, são pessoas que nos aceitam aqui, e eu acho que esse é o mais importante, todo mundo conviver em harmonia. Óbvio que vai ter uma parcela de pessoas que podem ser preconceituosas, assim, tanto brasileiros quanto portugueses, enfim. A gente sabe que tem pessoas que são preconceituosas, isso está relacionado com as pessoas e não com a nacionalidade delas. Mas, assim, de uma maneira geral, eu tô gostando muito da experiência com os portugueses. Eu ainda não tive nenhum tipo de experiência de trabalho aqui em Portugal, eu já tô finalizando essa parte, mas eu vou mostrar para vocês isso em outro vídeo. Só que dizem que aqui
a questão do trabalho é realmente um pouco mais difícil. Então, a experiência que eu tô tendo é com pessoas na rua, meus vizinhos, com pessoas no mercado, no comércio, que obviamente são pessoas que talvez já estejam mais acostumadas ali a lidar com o público, mas dizem que no mercado de trabalho é um pouco mais complicado, justamente porque existe um pouco mais desse choque cultural. Só que eu realmente só posso dizer depois que eu estiver trabalhando. Então, essa é uma parte que eu ainda não vou falar muito sobre, mas eu, assim que começar a trabalhar e tiver minhas primeiras experiências, meus primeiros dias, eu vou tentar explicar um pouquinho de como tá sendo, contar um pouquinho de como tá sendo. Mas assim, se você é brasileiro e tá vindo pra cá, não precisa ficar com tanto medo dessa onda de xenofobia que falam, porque eu acredito que isso é muito mais na internet do que quando a gente realmente tá aqui. Inclusive, quando eu cheguei aqui, teve aquela notícia de que alguns brasileiros seriam deportados, enfim. E eu vi que isso se movimentou muito mais no Brasil do que aqui mesmo em Portugal. Aqui em Portugal, quem era brasileiro estava pouco preocupado com isso, porque logo logo a gente viu que isso seriam pessoas que tinham problema na justiça, pessoas que entraram aqui, tiveram tempo para fazer a residência, acabaram não fazendo e estavam aqui ilegais. Então, assim, são pessoas que realmente não estavam andando ali da maneira mais correta possível, que é a maneira que o governo pede, e por isso elas acabaram tendo esse problema com deportação, e isso não vai acontecer aqui só em Portugal, isso vai acontecer em qualquer país do planeta. É um país que está tentando se organizar com relação a imigrante. Então, assim, eu recebia inúmeras notícias de um monte de gente, todos os meus familiares e todos os grupos do Brasil, mas aqui em Portugal mesmo você não via falando muito sobre isso. Então, acredito que as coisas, as notícias, elas servem muito mais para alarmar quem está no Brasil do que impactam na realidade nossa aqui, né? Obviamente eu estou explicando um caso, mas existem vários aí que a gente vê todos os dias. Então, era um pouco disso que eu queria falar sobre os portugueses. E é claro que essa é a minha experiência de apenas um mês aqui, né? Pode ser que daqui a um ano tudo mude e eu fale 1 milhão de coisas diferentes, mas assim, a minha experiência está sendo muito positiva. Em 6 meses eu pretendo fazer de novo e depois de um ano eu pretendo fazer de novo. E obviamente, diminuir um pouco essa frequência, talvez anualmente, contando pra vocês como que tá sendo ano a ano. Mas é isso, essas são as primeiras impressões que eu tô tendo aqui em Portugal. Espero que tenha ficado claro pra vocês no vídeo. Se vocês tiverem alguma dúvida, se ficou alguma coisa que vocês ainda têm dúvida a respeito, vocês podem comentar aqui embaixo, eu vou tentar tentando responder todos os comentários como sempre. Eu tô demorando um pouquinho mais, porque tá corrida a vida aqui, realmente não tá tão simples parar e gravar. Tem toda a questão do vento, tem toda a questão da troca de celular. Eu acabei de trocar de celular também, porque o meu outro celular ele tava um pouco ruim, tava sem espaço, enfim. Então, tudo isso dificulta gravar aqui pro YouTube. Então, eu sei que o intervalo de vídeo aumentou um pouco, mas eu espero trazer vídeos cada vez com mais qualidade, cada vez com mais informação para vocês. E se ficou alguma dúvida, se você tem alguma sugestão de vídeo ou algo que você acha que eu poderia ter falado, que eu não falei, algo da sua experiência particular, comenta aqui embaixo que a gente vai interagindo e vai criando essa rede de interação entre todo mundo. Espero muito que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, se inscreve aqui no canal. Muito obrigado por assistir de novo. Tchau, tchau. Okay.